Hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre a esperança que gera um legado. E hoje eu queria aproveitar essa manhã, não só de fazer uma homenagem, aos meus pais que também estão comemorando aí 36 anos de casado, não é verdade? Que casaram também, mas eu também hoje falo isso também em menção, e quando eu orava por este culto, me veio no meu coração também de honrar os nossos pastores como um todo, que no caso é o meu pai e minha mãe, pastor Edson e pastora Cris também, porque vocês já foram abençoados por esses casais, gente? Vocês já foram abençoados? Quando a Bíblia diz a quem honra não são presentes, honra é disposição do coração. Mas hoje, quando eu refletia sobre isso, e queria lembrar a vocês principalmente, de que existe um legado que nós como cristãos deixamos na terra. Nós estamos falando de igreja família, E quando nós falamos de família, muitas vezes nós pensamos em várias gerações, não é verdade? Quando a gente pensa em família, a gente lembra de geração, lembramos Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Nós lembramos de Jessé, nós lembramos de Davi, lembramos de Salomão, lembramos de Maria José, não é verdade? Os pais de Jesus. Toda vez que você tem um filho, você tem um pai. Às vezes os pais não são perfeitos, às vezes os pais não são, as histórias não são tão boas, não é verdade, dos pais, porém, se tem filhos, tem pais. E espiritualmente, como uma família de Deus, nós também temos aqueles pais espirituais. O que são pais espirituais? Não são pessoas que controlam a nossa vida. Pais espirituais são aqueles que nos ensinam o caminho a seguir. Faz sentido isso para você? Os pais espirituais são aqueles que nos ensinam o caminho a seguir. Nos apresentam a Cristo, nos apresentam as verdades do Evangelho, nos ensinam com aquelas coisas que eles cometeram, que eles erraram. Não é bom a gente ouvir alguém que fala, olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho eu já errei, eu já pisei na bola. Então, quando a gente fala de família, a gente lembra de geração, E o propósito eterno de Deus, como diz lá em Gênesis, é que nós enchamos a terra, multipliquemos e abençoemos ela. Então, quando a gente pensa no agir de Deus no mundo, na Bíblia, a gente percebe que Deus age através da vida das pessoas, e essas pessoas vão impactando, vão deixando marcas na história. Essas pessoas começam a marcar gerações por causa de um encontro que elas tiveram com Deus. E um encontro de um pai e de uma mãe, o encontro de uma pessoa afeta as próximas gerações. A Bíblia fala que Deus, a maldição não se mantém na vida de uma pessoa, mas quando alguém se converte, a justiça vem para 1000 gerações. Porque o nosso Deus não é um Deus que pune, nosso Deus não é um Deus Pai que fica punindo as pessoas pelos erros que elas cometem. O nosso Deus é um Deus de aliança. Você pode repetir isso comigo? Nosso Deus é um Deus de aliança. Então a aliança, não importa o momento da sua vida que você conheceu a Deus, não importa o momento da sua vida que Jesus Cristo se tornou o Senhor da sua vida, a partir do momento que Ele se tornou o Senhor, há uma bênção sobre a sua casa, uma bênção sobre a sua família, que vai se multiplicar para gerações. Alguns só creram, amém? Acontece, às vezes parece que a gente não vê o fruto na hora, mas tem algumas árvores que demoram mais tempo para que o fruto venha. E hoje eu quero trazer para vocês um exemplo de um homem que teve um impacto incrível na geração. Ele é o pastor puritano chamado Jonathan Edwards. Eu gosto muito desse pastor, eu estudei muito a vida dele, gosto de conhecer, e uma das grandes coisas que nós encontramos na vida de Jonathan Edwards é o legado que ele teve. Jonathan Edwards, ele foi um pastor, um jovem americano, puritano, era um termo que eles utilizavam para zombar de alguns homens que se separavam para ser puros e santos. Então Jonathan Edwards foi um desses puritanos, e ele com 18 anos foi pastorear uma igreja em Nova York, ainda solteiro. Ele faz o seminário com 16, 17 anos, 18 anos, ele é enviado para pastorear uma igreja em Nova York. Quando ele chega em Nova York, Jonathan Edwards olha e ele experimenta, e ele vê que ele tem uma liberdade muito grande. Ele tem liberdade, ele sempre morou com os pais, então agora ele não tem mais essa liberdade, ele não tem mais essa questão de morar com os pais, ele tem liberdade de horário, ele tem liberdade financeira, ele tem uma série de liberdades. Vendo isso, buscando ser um homem santo,
Jonathan Edwards escreve resoluções. Se você encontra, são famosas as resoluções de Jonathan Edwards. E ele escreve limites para ele mesmo. Olha que interessante, gente. Quando ele viu que ele ia ter uma liberdade tão grande, ele falou: peraí, meu foco é eu viver como eu quero ou eu viver para a glória de Deus? Meu foco é viver para a glória de Deus. Então eu vou colocar algumas barreiras. Quando eu ver, uma das resoluções de Jonathan Edwards é: toda vez que eu ver um pecado na vida do meu irmão, eu vou olhar para mim e perguntar ao Espírito Santo se eu corro o risco de cometer o mesmo. Olha que interessante. Outra resolução de Jonathan Edwards que ele fala é que toda vez que ele vê que o coração dele está inclinado a outra coisa que não seja buscar a Deus, ele vai parar tudo que ele está fazendo e colocar Deus como prioridade no seu dia, vai mudar a sua agenda. Um jovem de 18 anos escreveu resoluções para que ele pudesse atingir um objetivo. Ele teve escolhas que foram transformadoras. Ele escolheu viver uma vida totalmente diferente da que ele poderia, da que seria normal. E qual foi o legado disso? Qual foi o legado da vida de Jonathan Edwards? Está aqui na projeção. O legado de Jonathan Edwards, legado físico, fora o legado espiritual dos livros e pregações que a gente pode encontrar, a descendência de Jonathan Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades americanas, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. E os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao Estado $1. Nunca foi um peso para o Estado. Você fala: Gustavo, todos eles eram cristãos? A pesquisa, a pessoa que levantou isso, ele não aponta isso, todos eram cristãos. Mas o legado de um homem e da esposa dele, quando ele casa, eles escolhem tomar decisões na sua vida que não afetam só eles. Jonathan Edwards morreu com 45 anos de doença. Ele não morreu com 80 e poucos anos, escrevendo grandes obras, não. Morreu cedo. Mas esse compromisso que ele fez dos 18 a 45 anos foi o bastante para gerar filhos, não somente filhos de sangue, mas filhos também espirituais, que deixaram isso de legado. Os Estados Unidos tem muito isso, de universidades cristãs, e eles têm muita dessa história, né? A gente infelizmente, brasileiro, a gente não dá o destaque para essa história. A gente não conhece a nossa própria história. Outro dia, sentado, conversando com os meus pais, eu perguntei para minha mãe do meu avô, Nicolau. Não cheguei a conhecer o meu avô, ele morreu jovem, e ele fala que ele era o russão. E aí tem uma foto que a minha avó sempre mostrava dele, eu tenho as mesmas entradas dele, gente. E é legal ver isso, porque quando a gente conhece a nossa história, quando a gente conhece as nossas raízes, nós olhamos para o futuro com uma perspectiva melhor. Aí você fala: Gustavo, mas meu passado não é tão bom assim, eu não tenho grandes histórias. Não tem problema, você tem um passado incrível que chama Jesus Cristo, morreu na cruz por nós e nos deu um novo futuro. Essa é a nossa história agora, quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quando a gente olha para trás, não olhamos somente os erros dos nossos pais, ou de quem nos criou, nós olhamos para Jesus Cristo, e quando eu e você recebemos com total certeza e convicção o senhorio de Cristo na nossa vida, coisas novas começam a ser plantadas, sementes novas são dadas a nós. Faz sentido isso, gente? Jonathan Edwards, ele foi este homem. A escolha da santidade dele fez com que a escolha de santidade, de fazer tudo para a glória de Deus, deixou um impacto que se estendeu por gerações adiante. Esse é o legado de uma vida que está debaixo do senhorio de Cristo, cheia do Espírito Santo. Jonathan Edwards falou assim: eu coloco limites para a minha vida, para que outras pessoas escolham. Porque a Jonathan Edwards, ele estava atento ao legado que ele estava deixando. Hoje nós vivemos numa sociedade muito rápida, e ouso dizer, na nossa cultura brasileira, às vezes muito egoísta,
pensamos naquilo que nós podemos ter para nós, e pensamos muito no nosso desfrute. Mas como cristãos, o Senhor nos chamou para deixar marcas para outras gerações. O Salmo 145, se eu não me engano, fala: uma geração anunciará a outra geração os feitos notáveis do Senhor. Imagina o que o Arnaldo falou de testemunhar, que ele abriu aqui o culto hoje. Imagina você testemunhar para os seus filhos, e não só para os seus filhos, mas para as pessoas da sua célula. Você testemunhar para os seus familiares, para as pessoas do seu trabalho, aquilo que Deus fez na sua vida. A gente não sabe o poder de um testemunho. A gente ainda não descobriu o poder maravilhoso que existe quando alguém compartilha o que Deus fez na vida, e o que isso pode gerar na vida de outra pessoa. Às vezes você fala: mas a minha história é tão simples, mas o meu testemunho é tão simples. Jonathan Edwards, ele escrevia no diário dele. Hoje eu senti raiva daquele homem por causa disso e disso e disso. Mas eu olhei para o meu coração e vi que eu estava sendo arrogante. Espírito Santo, mude o meu coração, não quero ter esse sentimento amanhã. Ele não escreveu para virar um livro. Mas um dia depois, com esse legado, encontraram esse diário dele e pediram autorização para a família e tudo mais, né? Só tem em inglês, não tem em português. E aí você encontra ele abrindo o coração. E o testemunho daquele homem, na minha vida, fez uma mudança incrível. A gente muitas vezes admira o sucesso das pessoas, mas a gente às vezes não vai atrás para ver o quanto pagou o preço, o quanto camelou para chegar num lugar. Conhecer as histórias é muito bom, porque a gente aprende a valorizar o legado, a gente aprende a valorizar. Edwards, ele não era um homem perfeito, mas a esperança de que a sua vida fosse santa e agradável a Deus gerou um legado que abençoou centenas de milhares de pessoas. Ele nunca se tornou um homem perfeito. Quando ele estava doente, ele falou: eu sei que eu não atingi a santidade que eu esperava e que Deus esperava de mim, mas eu espero de todo o meu coração de que aquilo que eu vivi seja um testemunho para as outras pessoas. Nós podemos viver assim. Nós podemos viver com essa consciência de um legado. Nisso também a gente lembra de Abraão. Quero ler o texto com vocês, se quiser abrir sua Bíblia. Essa letra ficou muito pequenininha aqui, lá em Hebreus 6, 13 a 19. Hebreus 6, 13 a 19, diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão. Pensa agora um pouco em Abraão como um homem que deixou um legado. Olha o que o escritor de Hebreus diz: uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento. Perceba, Deus não precisava, mas Ele se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Ele jamais mudaria de ideia. Deus falou com Abraão, não falou? Ele jurou por si mesmo, coisa que ele não precisava, para convencer Abraão? Não, porque Deus estava pensando nas gerações que viriam depois de Abraão. Talvez as gerações depois vão temer, vão ficar inseguras, mas eu, Senhor, estou jurando por mim mesmo que o que eu comecei em Abraão eu vou continuar. Deus estava olhando para as gerações, Deus estava olhando para o legado. Olha a continuação do texto: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que neles nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior, para a presença de Deus. O que leva um homem, uma mulher, um cristão a perseverarem, mesmo em meio à tribulação, se chama esperança. Você pode repetir comigo? Esperança. Mas quem não tem esperança na promessa de Deus, não confia em quem a prometeu, olha para o passado. E o passado é um lugar sempre mais confortável. Vocês concordam comigo? O passado é sempre mais
confortável. Ai, perdi, ai, falhei, ai, é muito mais confortável. Olha o que diz o escritor Paulo agora em Romanos, outro texto falando também de Abraão, Romanos 4, 18 a 20, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, olha que interessante, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, grifa isso na sua Bíblia, a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, mesmo que ele soubesse que as situações ao redor não pareciam favoráveis. Abraão não deixou a sua fé se enfraquecer, em nenhum momento, versículo 20, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso, ele deu glória a Deus. Nós temos dois relatos bíblicos diferentes, de escritores diferentes, que veem a vida de Abraão como uma jornada de fé e de esperança. Perceba, eles não ficam contabilizando os erros de Abraão, eles não contabilizam as mentiras de Abraão, eles não contabilizam o pecado de Abraão, eles olham para o legado de Abraão, porque nenhum desses homens conheceu Abraão, mas eles olharam para o legado dele. Quando a gente lê a Bíblia, no começo do ano, nós começamos a ler a Bíblia lá, eu comprei uma Bíblia 365 do Mundo Cristão, e eu estava lendo, e quando eu comecei a ler a jornada de Abraão, eu falei, meu Deus, como esse cara errou. Não sei se, eu comecei a ler, até falei com meu pai um dia, eu falei, pai, Abraão mentiu, pai. O cara mentiroso, falava que Sara não era esposa para não sei o que e tal, é um cara todo cheio dos, todo lisão. Deus não retirou essa parte da vida de Abraão da Bíblia, deixou lá para a gente ver, porque Deus não fica contabilizando os erros do nosso passado, mas Deus olha para os corações fiéis, porque um coração fiel pode ser depositado promessas, e as promessas geram esperança, e um coração que tem esperança permanece no relacionamento com Deus. Quem tem esperança não abandona. Cuidando de jovens, quantas vezes nós não vemos mães que muitas vezes têm os seus filhos voltados para as drogas, e essa mãe não desiste do filho, persevera, não desiste, porque ela tem uma esperança no coração dela de que um dia algo vai acontecer e isso vai mudar. Você acha que Deus não faz isso com a gente? Você acha que Deus fica olhando para os nossos erros e falando, olha, o Gustavo errou lá em 1990, quando ele nasceu. Quando ele tinha 5 anos, ele mentiu para a mãe dele. Ah, Gustavo. Deus olha para corações dispostos, porque um coração disposto e vazio é o ambiente ideal, é a vasilha vazia, para que ele possa derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, vem com promessa. Quando o Espírito Santo vem, ele vem com ânimo, e ele vem com uma chama de esperança no nosso coração. Perceba, gente, um homem, e eu escrevi essa frase porque eu quero deixar ela um pouco, e queria falar com vocês um pouco disso. A esperança de um homem e de uma mulher é o ventre que nasce o legado. Quando um homem e uma mulher têm esperança, e esperança é para o passado ou é para o futuro, gente? Para onde? Futuro. Eu queria que meu passado fosse diferente. Não tem máquina do tempo. Esperança é para o futuro. Quando um homem e uma mulher de Deus têm esperança, e esperança não condiciona idade, ok? Quando um homem e uma mulher de Deus têm esperança, o ventre, que é o lugar que gera a vida, torna-se um ambiente para que nasça um legado. Gustavo, como é que você chegou nesse negócio? Pensa comigo. Abraão viu a promessa completa? Não. O texto de Hebreus diz,
lá nos heróis da fé, em Hebreus 11, 12, que muitos desses homens e mulheres perseveraram, tiveram fé, aguardaram, mas não viram a promessa se cumprir. Hoje isso para a gente é impensável, porque a gente quer orar hoje de manhã e a gente quer a resposta hoje à tarde, no máximo. Vai que Deus estava no banheiro, né? Não ouviu. A gente tem uma mente imediatista, e a mente imediatista ela rouba a esperança. A mente que precisa para agora, a mente que precisa para ontem, a esperança do coração é roubada. Porque para a gente ter esperança, a gente tem que confiar em quem disse para a gente que vai acontecer. Esperança está totalmente conectado a conhecer a Deus. Quando um homem e uma mulher de Deus têm esperança, a vida deles, o ventre, a vida deles se torna um espaço onde Deus pode depositar coisas que vão abençoar gerações. Eu não imagino que os grandes heróis da fé, fora os da Bíblia que nós lemos, tem um livro Heróis da Fé muito bom, que você pode ler, conhecer várias biografias. Eu não acredito que esses homens e mulheres, eles que hoje nós vemos como grandes mártires do Evangelho, sonhavam com isso. Eu não acredito que Martin Luther King, que foi uma grande referência mundial, pensou um dia e falou: eu vou falar lá nos discursos, e assim, eu acredito que lá em 2021 eles vão estar reproduzindo ainda o meu discurso. Tanto que no discurso de Martin Luther King, antes dele morrer, no dia da morte dele, foi em Memphis, se eu não me engano, ele chega, e quando ele vai falar, ele fala: eu cheguei ao topo da montanha, eu vi a terra prometida. Ele fez um discurso, praticamente, parecia que ele sabia que ele ia morrer, foi assassinado. Ele olha para aquilo e ele fala assim: eu não sei qual vai ser o final desta obra, eu não sei qual vai ser o final desta empreitada que eu comecei aqui pelos direitos iguais nos Estados Unidos, mas eu sei que só por nós estarmos aqui, hoje, reunidos, gente, milhares de pessoas, eu sei que porque eu estou aqui, eu vi o Senhor. Ele termina dizendo no discurso dele: eu vi a glória de Deus, eu vi a terra prometida, porque eu sei que o que nós começamos hoje vai gerar frutos. O Martin Luther King, Jonathan Edwards, Abraão, eles não estavam interessados em desfrutar das coisas, eles estavam interessados em lutar e semear. Nós, como cristãos que queremos deixar um legado, nós precisamos estar dispostos a semear e não desfrutar somente. Gustavo, então quer dizer que vai ter sofrimento? Não. Deus é bom. Não pense em 8 ou 80, porque na nossa mente agora ou é esquerda ou é direita, né? Ou é um ou é outro. A gente pode ao mesmo tempo ser semeadores de promessas e de bênçãos para outras gerações, e nessa terra desfrutar aquilo que Deus tem para nós, ao mesmo tempo. Você crê nisso? A gente pode, porque tem uns que falam que é só sofrimento, outros falam que é só alegria. Para com isso, tem um equilíbrio, se chama Espírito Santo, que nos momentos de provações a gente resiste, mas nos momentos que a gente está tudo bem, a gente não fica: estou vivendo a minha vida bem, a gente pega e sai semeando. Esse é o desafio. Abraão viveu dessa maneira, e a esperança de Abraão, mesmo com 100 anos, ele creu ainda. Quando eu e você temos esperança, meu irmão, minha irmã, o Senhor deposita em coisas em mim e em você, que não vão ser só para a gente, vão abençoar outras gerações. E se você começar a pensar nisso, traz uma alegria para o seu coração ou não? Senhor, mas eu preciso, as nossas necessidades, ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece, não é isso que diz o Salmo? Se a gente crê realmente nisso, a gente pode usar a nossa vida para a gente ser semeador de boas novas, a gente pode usar a nossa vida para servir ao nosso próximo. Toda vez que eu e você, mesmo com os nossos erros e limitações, a gente escolhe permanecer na promessa de Deus, guardando a fé, guardando a esperança, começa então a gerar um legado em nós que vai abençoar a nossa família, vai abençoar a nossa célula, vai abençoar a nossa igreja.
Uma igreja avivada é uma igreja que se apega às promessas de Deus e tem esperança de que cada dia que nós nos reunimos, o Senhor vai entregar algo novo. Cara, como eu cansei de ir em acampamento e Deus fazer coisas incríveis. Cansei de ir em conferências e Deus fazer coisas incríveis. Cansei no bom sentido. Por quê? Porque há uma expectativa, há uma esperança no coração. Deus vai estar lá. Quando você vai para a sua célula dizendo Deus vai estar lá, Ele está, meu irmão, minha irmã. Quando você entra na sua casa, mesmo que esteja um caos, por qualquer situação que seja, você entra e você fala, Deus está neste lugar. Você está profetizando e declarando, o ambiente muda. Só, mas eu não estou vendo, não importa, semeia e continua esperando, porque há um legado a ser colhido. Se eu compartilhasse com vocês da minha fase de adolescência e rebeldia, vocês ficariam chocados de eu estar aqui. E eu era um mentiroso dos bons, maquinava as mentiras no meu coração, mentia com detalhes. Estou errado, pai e mãe? Vocês estão aqui, a testemunha. Como é que pode alguém estar aqui hoje? Por causa de Jesus. Porque Deus não considerou isso. Deus não olha e vê um mentiroso. Deus olha e vê alguém que está disponível para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, diminui o peso de juízo sobre você mesmo. Presta atenção no legado que Deus quer depositar na sua vida. Não carregue um peso de juízo que o Senhor não tem sobre a sua vida. Eis que faço novas o quê? Todas as coisas. O pastor Edson falou na semana passada, a vida do cristão é uma vida de serviço, é uma vida de amor que se manifesta nos relacionamentos, uns aos outros. Só que sabe, a gente não consegue viver essa vida de serviço se a gente está aqui só para viver uma boa vida cristã. O pastor Edson falou isso, não tem problema em ser grande, o problema é ser grande da maneira errada, querer juntar as coisas só para si. Todos nós podemos ser grandes, porque todos nós podemos servir. Essa foi a frase que me marcou da semana passada. Só que só consegue servir quem está olhando para o futuro. Quem está olhando para o passado não consegue servir, porque está preso. Será que vão me reconhecer? Será que vão? Porque eu já servi aquela vez e não deu certo. Será? Vamos olhar para frente. Quando nós olhamos para frente, nós depositamos, escancaramos o nosso coração e a gente serve, a gente ama, a gente entrega. A atitude de amor que eu e você temos na nossa vida vai gerar um legado na vida de outras pessoas. Sirva uma pessoa sem esperar nada em troca. Lá tem uma igreja lá em Belo Horizonte, do pastor Paulo Mazzoni, com os jovens. Eles fizeram uma campanha por causa, dos entregadores de iFood, de várias coisas, eles trabalharam muito, estão trabalhando muito nessa pandemia, e aí eles fizeram uma campanha de que cada célula num dia deveria encomendar a sua comida normalmente, só que entregar para o entregador, não ficar com ele. E eles gravaram algumas coisas. Foi incrível, gente. Está entregando lá não sei o que, uma janta, tudo, e fala, então, esse aqui é para você. Os caras choravam. Porque eles falam, mano, eu estou às vezes, por causa do trabalho ser muito intenso, ele fala, não consigo às vezes nem parar para comer. A gente não sabe o que essa atitude vai gerar depois. Está entendendo? Mas para isso a gente tem que estar olhando o futuro. Eu quero ganhar aquela alma. A vida daquele cara é tão importante para mim quanto a minha própria vida. Eu quero semear nele uma semente de amor. Isso é deixar legado na vida das outras pessoas. O texto de 1 Pedro 3,15 diz isso. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e nem tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. É engraçado que o apóstolo Pedro, ele fala, quando perguntarem a razão do seu sucesso, é isso que ele fala? Não. Quando perguntarem qual é a razão do seu dom, você está pronto para falar? Não. Quando perguntarem qual é a razão da sua esperança.
Por que em dias como este, você ainda crê? Por que existindo uma pandemia, você ainda crê em Deus? Essa semana eu tive um amigo querido meu de São Paulo que perdeu a sua prima pelo Covid. Amigo muito próximo meu. Cristão, homem inteligente, conhece a palavra. Ele estava revoltado. Ele falou, custava a Deus ter ouvido essa oração? E eu entendi a dor dele, sabe? Eu não julguei ele. Eu falei, mano, eu não posso te dizer outra coisa, mas sabe, eu posso te dizer uma coisa. Deus, Ele continua amando a sua prima. Gustavo, mas deixou 3 filhas. Deus continua amando essas meninas. Elas vão ser as mais amadas ainda pelo Pai delas que está no céu. E existe uma esperança do reencontro, meu irmão. Persevere. Aí sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou, mano, eu espero que um dia isso caia no meu coração, mas agora eu estou com raiva. Eu falei, tudo bem, eu respeito você, cada um processa o luto diferente, mas um dia você vai lembrar disso. Eu semeei, você entende? Eu deixei uma semente de verdade. Não vai me beneficiar em nada, mas eu falei, um dia talvez ele vai ler aquela mensagem no celular dele, ele vai lembrar e falar, pô, é verdade, Deus ainda está provendo, Deus ainda ama, Deus ainda está protegendo. Nosso compromisso cristão tem que ser com o futuro, gente. Tem muito cristão olhando para o passado, muito cristão chorando que deu errado, muitos cristãos aprisionados ao erro pessoal. E gente, erro pessoal, ficar lambendo as feridas do passado é orgulho. Por quê? Porque Deus não está no passado, Ele está no futuro. Por isso que nós precisamos entender que nós temos esse legado. Nós temos que viver como cristãos cheios de esperança. Porque as pessoas vão falar, gente, mas como é que vai fazer o que é certo? O apóstolo Pedro fala, mas ainda que vocês sofram por fazer o que é certo, ou seja, por ser justos, vocês vão sofrer. Por ser justos, as pessoas vão se levantar contra vocês, vocês podem receber até mesmo ameaças, mas fiquem tranquilos, não tenham medo. É o Senhor que está guardando a vida de vocês, portanto consagrem a sua vida ao Senhor. E aí quando perguntarem, por que você vive assim? Por causa de Jesus, Ele é a razão da minha esperança. Ele é a razão da minha esperança. E para a gente concluir aqui, muitas pessoas, gente, passam a vida inteira atrás do seu chamado, buscando uma oportunidade perfeita para executar aquilo que Deus tem para elas. A gente espera ter dinheiro, a gente espera os filhos crescerem ou os filhos nascerem, a gente espera se aposentar, seja o que for, então estão sempre esperando algo acontecer para então agir de maneira ousada em obediência ao Senhor. Tem muita gente esperando algo acontecer, os planetas se alinharem, não sei. E aí então, quando eu tiver tudo, servirei ao Senhor. Pensa comigo, Deus desperdiçaria tudo que nós temos vivido dia a dia, para um dia fazer algo nas nossas vidas? Você acha que Deus ia fazer isso? Vou deixar o Gustavo camelar. Aí um dia, que ele tiver menos pecador, um dia que ele tiver mais santo, um dia que ele fizer uma semana orando e jejuando, aí eu vou depositar e vou usar a vida dele. Você acha que Deus faz isso? Não tem sentido. Por quê? Porque Deus é um bom pai. E por ele ser um bom pai, ele caminha com seus filhos, ele ensina os seus filhos, ele está junto com os seus filhos. Deus usa cada pensamento, cada palavra, cada ideia, cada relacionamento para a sua glória. Paulo escreve isso lá em Colossenses 3,7, ele fala, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai por meio dele. Tudo na nossa vida, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Tudo na nossa vida, inclusive os nossos erros do nosso passado, podem ser usados para a glória de Deus. Não dá para mudar o passado, mas dá para usar os erros do passado, purificados e lavados pelo sangue de Cristo, para se tornar uma plataforma para abençoar outras pessoas. Pensa na coisa que você mais tem vergonha na sua vida. Eu e você estamos prontos para deixar Deus utilizar isso, transformado
para ser o nosso legado para outras pessoas? Por muitos anos eu cometi pecados esdrúxulos. Hoje eu não tenho problema de falar deles. Por quê? Porque eu venci completamente? Não, porque eu estou disposto a usar o meu erro para que seja uma plataforma para outras pessoas se conectarem comigo. Porque a gente não se conecta com as pessoas pelos pontos bons. A gente se conecta para as pessoas quando elas erram. Quando alguém abre o seu coração e fala, eu passei por isso, eu passei por aquilo, você não sente compaixão daquela pessoa? Por isso que existe a célula, por isso que existe a igreja. A gente crê que a igreja é relacionamento, porque a gente abre a nossa vida, a gente fala dos nossos perrengues, e aí a gente fala, pô, você já passou por isso? Eu também. Cara, como é que você passou por isso, Arnaldo? Como é que... Gente, como que você passou por isso e sobreviveu? Porque parece que eu vou morrer. Não, meu irmão, persevera. Tem uma esperança. Nós estamos perdendo muito tempo como igreja de Deus na terra, olhando para o passado, aprisionados ao passado que não dão certo, e não conseguimos ter visão daquilo que o Senhor está realizando no futuro. Eu quero concluir, se a banda quiser subir aqui. O maior legado que um cristão pode dar para sua família, sua sociedade, é de perseverar nas promessas, é ter fé, é ter esperança e ter amor. Muitas vezes, quando eu penso em legado, a gente às vezes confunde legado com herança. Herança às vezes é muitas vezes um bem físico, algo que você deixa, seja um terreno, uma casa, recursos, carro, imóveis, sei lá. Mas legado não é algo que a gente dá fisicamente. Legado é algo que se imprime nos corações. O legado que eu e você podemos deixar na vida de outra pessoa é a maneira como nós nos relacionamos, é a maneira como nós servimos, é a maneira como nós amamos, é a maneira como nós nos entregamos. O legado cristão que a gente tem que deixar é de que, olha, o Gustavo perseverou até o fim. Não viu, mas perseverou. Não foi assim que disseram de Abraão, Ronaldo? Perseverou até o fim. Só que sabe por que isso é difícil? Porque a nossa mente imediatista, a gente não consegue imaginar sofrer por algo e não desfrutar. A gente não consegue. Nós queremos agora. Meu irmão, minha irmã, as melhores coisas dessa vida demandam tempo. Quais são os vinhos mais caros que existem? Ficam quantos anos lá na coisa de carvalho lá, no barril de carvalho? Anos. Sendo aperfeiçoado. A promessa que Deus te deu quando você começou a sua vida cristã, não acabou. Você crê nisso? Às vezes coisas vêm para roubar. Mas eu vou te dizer, duas coisas que são ladrões de promessa: comparação, olhar para o passado. Duas coisas que roubam a promessa de Deus no nosso coração: a comparação e ficar preso ao passado. Porque a promessa de Deus sempre está relacionada ao futuro. Gustavo, mas eu não sei quais são as promessas de Deus. Isso pode acontecer. Eu me vi semana passada e essa semana vasculhando na minha mente, falei, Deus, Senhor, tem alguma promessa para mim? Que parece que eu esqueci. Que parece que é só tristeza, é só uma notícia. Por isso que é bom a gente escrever. Eu peguei um caderninho antigo que eu tenho, que estava guardado lá, e eu comecei a ler, Ronaldo. 2013, 2011. Eu falei, Senhor, o Senhor sempre me amou, Pai, vai continuar me amando. Mas quando a gente perde os nossos olhos dessas coisas, a gente começa a viver uma vida para si mesmo, e uma vida para si mesmo é só problema. Mas quando a gente escolhe viver uma vida de legado, de serviço, de amor, de entrega, a nossa vida começa a ter outra dimensão.
O John Maxwell, ele tem uma frase muito interessante, ele fala: se nós não estamos vivendo por algo maior que nós mesmos, nós não estamos vivendo por algo significante. Quando meu maior sonho é ter uma casa própria, é ter até mesmo somente algo que eu possa desfrutar, eu não estou vivendo por algo significante. Agora, quando eu entendo, presta atenção nisso, que Deus, o Criador do universo, tem um projeto incrível para redimir e salvar todas as pessoas, porque Ele as ama muito, e eu sou parte disso, eu falo: meu Deus do céu, caramba, eu sou parte do projeto de Deus. Não é Deus que faz parte do meu projeto, mas eu que sou parte do projeto de Deus. Então eu posso orar pelas pessoas, elas serem curadas, eu posso servir as pessoas, eu posso amar elas, eu posso lavar os pés delas, eu posso fazer muito mais. Por quê? Porque eu faço parte do plano de Deus, e Deus não para, Ele não sossega, Ele não dorme nem cochila, Deus continua fazendo as coisas, não só para nós, mas para toda uma família. Porque o desejo de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. Nós somos parte desse grande projeto de Deus. Um cristão sem esperança, ele não deixa uma marca, ele não deixa um legado, porque ele não está agarrado na promessa de Deus. Abraão deixou o legado não pelas posses que ele tinha, mas pela sua amizade com Deus. Abraão deixou um legado pela resiliência, que foi a capacidade de perseverar nos momentos de pressão. Abraão deixou um legado porque ele teve fé, porque ele não desistiu, porque ele perseverou. E aqui, para concluir mesmo, desistir, gente, é o caminho mais simples. Desistir é o caminho mais simples. Para nós conhecermos a Jesus, desistir é o caminho mais simples. Porque não existe confronto, não precisa de arrependimento. A gente simplesmente foge da situação e tenta de novo. Eu vou sair desse relacionamento, vou para outro lugar porque eu vou tentar de novo. Eu vou sair desse casamento para tentar de novo. Eu vou sair dessa igreja para tentar de novo. Eu vou abandonar meus filhos para tentar de novo. Eu vou abandonar assim para tentar de novo. Desistir é o caminho mais fácil. Mas Deus não quer desperdiçar o nosso tempo. Você acha que Deus trabalhou, forjou você, preparou você, para agora desistir e começar do zero? Eu não consigo ver Deus perdendo tempo assim. Deus não está para agir na nossa vida, nós somos partes do agir de Deus. Isso muda a nossa perspectiva, meu irmão, minha irmã. Então, sabe, Deus quer restaurar os relacionamentos, Ele quer derramar perdão, Ele não quer que a gente comece a tentar tudo de novo na nossa vida. Ele quer usar mesmo os nossos erros e os nossos acertos, o nosso passado, para deixar um legado para outras pessoas. Mas para isso a gente precisa ter esperança no nosso coração. A esperança de um homem e de uma mulher é o ventre que nasce o legado. Pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Qual a esperança que você tem nutrido no seu coração? O apóstolo Paulo escreve, ele diz: se a maior expectativa que nós temos nesta vida é receber algo de Deus para esta vida, nós somos dos homens os mais infelizes. Olha o que Paulo diz. Ele fala: se a maior esperança do nosso coração é que Deus vai entregar algo para a gente nessa vida aqui terrena, nós vamos ser tristes. Eu gosto desse versículo, porque Paulo está falando: o que Deus tem para entregar vai além desta terra. Existe uma vida eterna com Cristo, existe uma vida eterna, e existem preciosidades que eu e você podemos semear, que vão abençoar outras pessoas. Eu quero orar nessa manhã, sabe, porque às vezes tem pessoas que não têm mais esperança para os seus corações. Está difícil olhar para o futuro com esperança.
Ontem eu falei aqui nos jovens, Provérbios 29:18, Salomão deixa um segredo para a gente, ele fala: quando não existe visão, o povo se corrompe. Quando eu e você não temos visão de futuro para a nossa vida, o nosso presente é corrompido pelo pecado, pela mentira, pelo passado. Eu quero hoje orar por você, meu irmão, minha irmã, e se você puder orar, e você tiver esse desejo no seu coração, para falar: Senhor, eu quero ter uma visão de futuro para a minha vida, Pai. Eu quero ter uma visão de futuro para a minha vida que envolva os teus planos, Senhor. Eu quero ter uma visão de futuro para a minha vida que envolva os meus filhos, que envolva o legado que eu vou deixar na vida deles. Eu quero ter uma visão que vai além das coisas que só são para mim. Eu quero ter essa visão, mas para a gente ter essa visão, a gente precisa ter o nosso coração com esperança. Eu quero orar por você que talvez sinta no seu coração que você não consegue enxergar mais as promessas. Como eu falei para vocês que eu estava esses dias, elas parecem distantes e até mesmo impossíveis de acontecer. Quero declarar: hoje é momento de tirar a poeira das promessas. É momento de tirar as teias de aranha, aquela promessa que está encostada. Tira disso e coloca aqui, escreve na testa. Quando Deus fala para Abacuque, ele fala: escreve a visão, para mesmo que alguém passe correndo, seja capaz do quê? De ver. Faz isso, escreve a promessa de Deus, que mesmo que você estiver correndo com a vida, você vai olhar e vai dizer: Deus está agindo. Porque os nossos dias são corridos, é tudo muito rápido, é muita preocupação, mas está na hora da gente escrever com letras bem grandes aquilo que o Senhor prometeu, não só para a gente, mas para outras gerações, mas para um legado para outras gerações. Então, se você tem isso, eu quero que você feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. E se você precisa dessa esperança, desse renovo, eu vou orar aqui, mas eu preciso que você faça a sua oração. Fala: Senhor, minha perspectiva hoje é só trabalhar para gerar dinheiro, para pagar conta, para trabalhar. Senhor, eu quero que a minha vida tenha algo mais do que isso. Eu quero que a minha vida tenha um propósito além do que simplesmente trabalhar, do que simplesmente pagar contas, do que simplesmente ficar olhando e reclamando do passado. Senhor, eu quero olhar para o futuro com esperança, porque eu creio que o Senhor está no meu futuro. Diga isso com ousadia, meu irmão, minha irmã. Senhor, nós cremos, Pai, que no Senhor tem um compromisso com o futuro, Senhor. Nós cremos neste dia, Pai, de que o Senhor conhece o nosso passado, o Senhor não se envergonha do nosso passado, mas o Senhor quer usar tudo que nós vivemos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso nós abandonamos o nosso passado, Senhor. Nós deixamos para trás os nossos erros, toda a condenação está fora para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Nós deixamos para trás as marcas, as frustrações, o que nós erramos, as injustiças que sofremos, deixamos, Senhor. Porque tudo isso nos moldou a quem nós somos hoje, mas hoje nós olhamos para frente, Senhor. Pedimos visão, Pai, pedimos esperança, Senhor, pedimos, Senhor, um amor, Senhor, pelas vidas, pelo futuro, pelo serviço, pela intercessão, pela oração, porque nós não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Nós não queremos deixar, Senhor, uma herança física para nós mesmos, queremos deixar um legado para as gerações, Senhor. Nós queremos deixar um legado de homens e mulheres aqui, Senhor, que amaram a Deus, que serviram as pessoas. Molda, Senhor, os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Às vezes olhamos tanto para a nossa incapacidade: eu não tenho fé, eu não sei orar, eu não sou um bom comunicador. Mas não é sobre nós, é aquilo que o Senhor faz através de nós, Pai. Porque é quando somos fracos é que o Senhor se faz forte. Senhor, onde um dia abundou o pecado, a Tua palavra diz que superabundou a graça, Senhor. Nós não somos nossos erros, não somos nossos pecados. Nós somos Teus filhos e filhas, família de Deus. E como família, Pai, nós queremos levar, Pai, esse sobrenome, filho e filha de Deus, para que outras pessoas sejam parte da mesma família, Senhor. Nos transforma, Pai, transforma a nossa vida como um ventre que gera legado para outras pessoas. Derrama esperança no coração dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor.
Se nós precisamos nos arrepender, Senhor Jesus, de ficar presos ao passado, nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Porque isso muitas vezes é orgulho, isso muitas vezes é muito amor próprio da maneira errada. Nós deixamos e enterramos o passado. O passado é adubo para aquilo que o Senhor vai fazer de novo, Pai. Nós deixamos essas coisas para trás, Senhor. Olhamos para o novo, Pai. Olhamos para o legado, Pai, que o Senhor tem reservado, porque nós fazemos parte do Seu plano, Senhor. Nós fazemos parte do Seu plano. Nós declaramos os grilhões rompidos do passado e escancaramos o nosso coração para algo novo que vem da Tua parte, Pai, que vem com esperança, que vem com uma visão de futuro, onde, Senhor, nós podemos ser como Abraão, que creu e perseverou, mesmo contra a esperança ele creu, e não somente ele desfrutou, porque ele viu seu filho nascer, mas outras tantas pessoas, milhões e milhões de pessoas, desfrutaram daquela promessa que o Senhor fez a ele. Restaura as promessas nos corações de nós aqui como cristãos, filhos e filhas Teus, Senhor. Restaura as promessas no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém.